o ministro Alexandre de Moraes dobrou a sua aposta e proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de comparecer à posse de Donald Trump. E isso pode sim trazer grandes consequências para o Brasil e o brasileiro. Não tem o porquê proibir a ida do ex-presidente à posse de Trump. Até porque não existe crime nenhum cometido por Jair Bolsonaro. Mas isso aí vai causar um grande problema, pois a relação entre Brasil e Estados Unidos hoje já não é muito boa. Imagina agora, porque o Donald Trump sabe o que é sofrer perseguição, pois ele também sofreu nos Estados Unidos e está ciente do que vem acontecendo com Jair Bolsonaro aqui no Brasil. E ele já sabe sim o que vai fazer para se vingar do governo Lula e principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Deltan Dallagnol trouxe aí um vídeo muito esclarecedor sobre tudo o que o Donald Trump pensa em fazer contra o Brasil. Então vamos assistir o vídeo e entender o passo a passo de Donald Trump contra o Brasil. Assista só o vídeo. Uma das suas armas mais poderosas contra eles por causa da perseguição contra o Bolsonaro no Brasil. E quem está dizendo isso não sou eu não, é simplesmente o Wall Street Journal, um dos jornais mais influentes do mundo, numa publicação em inglês que eu vou mostrar agora para vocês. Pois é, gente, para quem achou que a proibição da viagem do Bolsonaro para a posse do Donald Trump nos Estados Unidos sairia ilesa, sairia barata, se enganou, vai ter retaliação. Mas a parte ruim dessa história é que quem vai sofrer as consequências dos abusos seremos, adivinhem, mais uma vez nós, todos nós brasileiros. Como aconteceu com a suspensão do X e como acontece com os desgovernos e abusos, tanto do Lula como do Alexandre de Moraes. Fica comigo para eu te explicar essa briga e eu te contar o que os Estados Unidos pretendem fazer contra o Brasil e as consequências terríveis que podem vir aí pela frente e que vão afetar a vida de todos nós. E no final ainda eu quero te revelar um segredo milenar, que se Moraes e Lula tivessem ouvido e seguido, eles não estariam agora perdendo essa queda de braço, essa guerra aí contra os Estados Unidos. Bora então direto ao ponto, olha aqui comigo a matéria do Wall Street Journal. Pessoas próximas à administração Trump dizem que a recusa do STF até agora em permitir que o Bolsonaro viaje para os Estados Unidos corre o risco de sim prejudicar as relações já frágeis da equipe do Trump com o governo de esquerda do Brasil. Autoridades do Trump também traçam paralelos entre o que o presidente eleito Donald Trump disse ser também uma caça às bruxas pelos tribunais federais e estaduais dos Estados Unidos contra ele. Ou seja, o Donald Trump já compara as duas situações e vê que são parecidas, a perseguição a ele nos Estados Unidos e a perseguição a Bolsonaro no Brasil. É, gente, a relação azedou de vez. O relacionamento entre o Brasil do Lula e os Estados Unidos do Donald Trump já não estava boa, e você sabe por quê, né? Bora lembrar? Primeiro, durante as eleições, o Lula disse que torcia pela vitória do Biden. Que aposta errada. Adversário do Trump, só que o Biden, como vocês sabem, perdeu. E depois o ministro Alexandre de Moraes, ministro aliado do Lula, simplesmente baniu o X do Brasil e aplicou uma multa para o seu dono, Elon Musk. Só que o Elon Musk é financiador da campanha do Trump e se tornou simplesmente braço direito do Trump na Casa Branca, chefiando uma espécie de ministério por lá. E para completar, o governo Lula é de esquerda, odiada por Donald Trump, que sabe dos perigos e males que a esquerda traz para valores, família, segurança pública, economia e liberdade em todo o mundo. E agora, para piorar de vez, depois de começar a investigar o Elon Musk formalmente em inquéritos, o STF mexeu com o ex-presidente Bolsonaro impedindo que ele vá para a posse do próprio Donald Trump. Provavelmente negando essa ida, né? Ainda está por decidir nesse momento agora exatamente, mas já existe um adiantamento. Ministros adiantaram que vão negar a ida do Bolsonaro à posse do Donald Trump nos Estados Unidos, como eu expliquei no último vídeo sobre o assunto, que eu vou deixar na descrição para vocês e na tela aqui desse vídeo no final. O Trump ele foi alvo de perseguição judicial e ele entende o que está acontecendo com o Bolsonaro. Olha aqui, ó. A pior maneira de o governo Lula iniciar o seu relacionamento com a administração Trump é armar o seu governo contra o seu oponente político. Isso quem disse foi uma pessoa próxima à administração do Donald Trump.
E descreveu ainda o que eles chamam lá de weaponization. É uma espécie de usar armas políticas contra os rivais, para eliminar os rivais políticos. É usar os poderes do governo para eliminar rivais como o Bolsonaro. Donald Trump sabe exatamente como é que é isso aí e como ele se sente em relação a isso, como o Bolsonaro se sente em relação a isso aí. É essa a realidade. Pois então, gente, o Trump ele vai ser totalmente solidário com o Bolsonaro, porque o que estão fazendo com o brasileiro tem paralelo com a perseguição que fizeram a ele lá nos Estados Unidos. E o ataque ao Bolsonaro é um ataque à direita, às causas e valores que o próprio Trump defende. E agora a gente chega à parte mais crucial. E qual que vai ser a consequência disso aí, Deltan? Eu quero mostrar isso agora para você, qual é a consequência disso, a ameaça pesada dos americanos para o Brasil e que com certeza vai afetar a vida de todos nós. Vou mostrar para você, mas antes, curte o vídeo aqui para que mais pessoas possam se inteirar desse conflito político que afeta a vida de todos nós e para que ninguém permita que o PT continue a governar o Brasil em 2026. Olha aqui comigo. O Trump está aberto a usar tarifas comerciais para pressionar o Brasil e outros países que ele vê como praticantes de algum tipo de guerra jurídica de esquerda. É aqui a lawfare de esquerda. Usando tribunais para derrubar oponentes, disseram pessoas próximas ao novo governo. É isso, gente. A ameaça vai ser a mão pesada dos Estados Unidos com tarifas sobre produtos brasileiros por conta da prática de lawfare, que nada mais é do que usar o sistema judicial para perseguir adversários políticos, o que alegavam que a Lava Jato fazia com Lula, o que era absurdo. Claro que a Lava Jato não fazia, porque não existe lawfare na primeira instância. Não tem como ter isso quando você tem 3 instâncias para revisar e para mudar tudo o que se decide e dar habeas corpus na hora. Mas é exatamente o lawfare que estão fazendo com Bolsonaro, puxando o caso para a Suprema Corte, que é política, ao contrário da primeira instância, que é técnica. Lá, onde não tem ninguém para quem apelar ou recorrer, e praticando uma série de abusos, sem que nem o Bolsonaro tivesse foro privilegiado. Mudaram as regras para manter o caso do Bolsonaro lá. Gente, isso é super preocupante, tudo isso, e essa ameaça dessa retaliação contra o Brasil. Mas, então, por que é preocupante? Como é que isso aí vai afetar a minha vida? Vou mostrar para você. O Brasil é campeão de exportação para o país americano. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia quentíssima que saiu hoje. Brasil bate recordes de exportações aos Estados Unidos às vésperas da posse do Trump. Americanos compraram 40 bilhões de dólares em produtos brasileiros, que é um marco inédito. Isso tudo aqui segundo o Monitor do Comércio, que é uma publicação trimestral da AmCham Brasil, que revelou tudo isso. Que a gente bateu pela primeira vez o recorde de passar 40 bilhões de dólares em exportações, e isso acontece agora nas vésperas da posse do Donald Trump, que vai assumir aí na próxima segunda-feira e cujo mandato, presta atenção aqui no final, promete turbulências para o comércio global com aumento de tarifas e pode distanciar do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, gente, por causa da perseguição ao Bolsonaro, Moraes e Lula irritaram o Trump justamente no momento que o Brasil mais lucra com os Estados Unidos. Que tiro no pé imenso, ou pior, um tiro no peito dos brasileiros. Se o Trump cumprir a promessa de impor tarifas comerciais aos nossos produtos, a gente vai ter um imenso prejuízo, porque os nossos produtos vão ficar mais caros para concorrer no exterior. A gente vai vender menos. E com isso tudo, a gente sofre como Brasil, porque isso significa menos lucro para os comerciantes brasileiros, para os fabricantes, para os exportadores, menos empreendimento, menos emprego, menos crescimento. Sofre a economia brasileira como um todo a partir da crise dos setores que mais exportam para a terra do Tio Sam. E se você ainda está em dúvida, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Os principais destinos das exportações do Brasil. Conforme dados aqui de janeiro a dezembro de 2024, simplesmente os Estados Unidos estão na segunda posição como o segundo país para o qual o Brasil mais exporta. Esse é o tamanho do prejuízo que a gente como país pode sofrer. Pois é, pessoal, atacaram o Bolsonaro achando que ele cabia aí na boca dos tubarões brasileiros e agora estão descobrindo que ele é amigo de um tubarão bem maior, que ele tem um irmão mais velho para defender ele dos abusos praticados contra ele. E agora eu vou mostrar para você o segredo milenar, e que podia ter salvado não só Lula, Moraes, mas a gente dessa consequência toda de estragar a economia no Brasil se eles tivessem ouvido esse conselho milenar. E lembrando que a economia do Brasil já vai muito mal com o dólar nas alturas e vai ficar pior com a inflação que virá como efeito do dólar, sem falar dos juros nas estratosferas para tentar conter essa inflação, tudo causada pelo próprio governo. E qual que é esse segredo milenar, Deltan?
é a pérola de sabedoria que eu quero deixar para vocês e que está contida numa fala de Jesus, registrada em Lucas capítulo 14, versículos 31 e 32, e eu vou ler aqui para vocês. Jesus disse o seguinte, gente: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera e calcula se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, vai enviar uma delegação enquanto o outro ainda está longe, vai pedir um acordo de paz, que é exatamente, gente, o que o Brasil não fez. Sentaram a lei em cima do Bolsonaro, sentaram a lei em cima do Elon Musk, sem calcular as repercussões. E agora ainda vão negar a ida do Bolsonaro para lá, tinha que autorizar, envia a delegação de paz, essa pérola de sabedoria milenar que pode evitar de enfiar o Brasil, de vocês enfiarem o Brasil, Moraes, Lula, num buraco ainda maior. Então, dá para ver que Donald Trump já está ciente de tudo, porque ele já saiu na mídia e obviamente, os seus assessores ali já sabem de tudo, já transmitiram para o presidente eleito. Com certeza, essa retaliação vai vir, não só para o governo Lula, mas também para Alexandre de Moraes e, de repente, os outros ministros, porque lembramos que o Alexandre de Moraes proibiu o X aqui, multou Elon Musk, que hoje faz parte da base do governo Trump. Então vai vir muita coisa contra o Brasil, pode ter certeza. Essa taxação que o Trump quer fazer nos produtos brasileiros para lá vai afetar demais as empresas aqui no Brasil que vendem para os Estados Unidos. Então as grandes empresas que exportam vão cobrar isso do Lula. Vão cobrar do Lula. E tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Isso era só liberar o passaporte do Bolsonaro para ele ir à posse e voltar. Bolsonaro, em momento algum, indica de que vai fugir do Brasil. Ele não vai fazer isso. Mas Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Então a gente vai ver aí, a partir do dia 20 de janeiro, que quando o Trump assume, as consequências vão vir, vão chegar, vão ser pesadas. Mas quero agora a opinião de vocês. O que vocês acham de tudo isso daí? Coloca para mim aqui nos comentários. Vou pedir também para vocês curtirem aqui o vídeo, compartilhem esse vídeo com amigos e principalmente nos grupos. E pessoal, não vamos deixar também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Vídeo novo aqui todo dia. Até a próxima e fiquem com Deus.